talvez um dos auges desse encontro, que é o momento dos gêmeos e suas histórias, o seu destino é meu destino. E eu gostaria Não é assim, é o seu destino é o meu. Tá certo. É mais bonito. E eu queria convidar o Gabriel e o Vitor a se apresentarem. Eu não queria... eu fiquei muito em dúvida sobre o que falar dos dois, né? A única coisa que eu vou falar é que o Vitor viajou 19 horas para estar aqui conosco. Então, é um grande prazer contar com a presença dele. E que eu ia falar a única coisa que eu ia falar é que eles eram músicos, mas as duas já contaram e estragaram a surpresa, né? Então, Vitor e Gabriel, por favor, se apresentem e contem a história de vocês. Será um prazer ouvir. E obrigado pela presença. Olha aí. Olá. Boa tarde. Tudo Sejam bem, pessoal? bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Vocês ouvem a gente bem? Sim. Sim, boas-vindas. Então, eu sou o Vitor e eu sou o Gabriel, mas se vocês chamarem na rua qualquer um dos dois, a gente responde, já se acostumou com isso já. Exatamente. Gente, antes de começar a contar a nossa história, que tem emocionado uma galera por aí, e a gente também é muito feliz de poder contar essa história aqui, a gente queria fazer agradecimentos, sabe? O Gabriel sempre diz que a gratidão é o combustível da felicidade. Perfeito. Então, em primeiro lugar, a gente queria agradecer a Deus pela oportunidade, tudo acontece por ele, a partir dele. Então, nada do que foi feito se fez sem ele, né? Por ter escrito essa história, principalmente. Exatamente. A segunda forma de agradecimento é para as nossas mães. Essas mulheres pegaram um fardo gigante e foi cuidar dessas duas peças, por assim dizer. E por cuidarem tão bem, com valores tão bons e transformarem a gente em pelo menos homens de bem, é que a gente está aqui hoje podendo contar essa história. E não só podendo contar a história, mas fazer boas amizades, né? A gente fez boas amizades nesse processo até chegar aqui. Tem as meninas, a Elo e a Jennifer, que se tornaram amigas da gente. A gente começou o processo de entrevistas com as meninas. 5 entrevistas, se eu não me engano, isso? 4, 5 entrevistas. 4 ou 5 entrevistas. E a gente se tornou amigo. A gente começou como entrevistador e entrevistado e criou um elo muito legal. Então, é graças a elas também que a gente está aqui. Sem contar na expectativa do dia da semana para participar da entrevista. Falar. Exatamente. Criou prazer fazendo isso. E a gente queria agradecer também a doutora Emma. Ela permitiu a possibilidade que a gente tivesse aqui. Como o Ricardo falou, foram 19 horas de viagem, uma expectativa gigante. O cansaço nem bateu, já é costume vir para cá. Nós somos de São Luís, né? Mas somente eu resido em São Luís, por enquanto. E aí, para fazer o traslado, foi um pouco de última hora, mas foi muito satisfatório e tem sido satisfatório. E a gente espera que seja satisfatório para vocês que vão assistir e ouvir essa nossa história. É verdade. Né? Sem esquecer também os amigos, né? Que são a nossa base, né, cara? Perfeitamente. Os amigos que estão com a gente aqui assistindo, através do link do YouTube. Gente que tirou um tempinho para vir ouvir a história, para reouvir a história, né? Gente que já conhece nos mínimos detalhes, mas que está dando aqui o seu apoio. Então, para todas essas pessoas, nosso muito obrigado. E a gente quer começar a conversa com uma pergunta, principalmente para você que é gêmeo que está assistindo a gente, né? O painel de gêmeos. Como você se sentiria se a partir de hoje, a partir da manhã desse dia ou da manhã do dia seguinte, seu irmão que está contigo todo o tempo do lado não pudesse mais estar contigo? Se ele não fosse mais uma parte comum do teu dia. Uma parte presente. Uma parte presente. Talvez algumas pessoas diriam, graças a Deus agora eu tenho um quarto para mim, né? Coisa de gêmeo, minhas né? roupas são minhas agora roupas. Eu posso usar minhas roupas, posso comer sem medo. Nunca mais vou ter que medir um copinho lá do refrigerante ou dividir o bolo cortado. E algumas pessoas diriam, cara, não dá. Não dá. Seria eu sem um braço. Ficaria vazio, né? Seria eu sem sentido, seria eu sem meu melhor amigo, sem minha melhor amiga. E o fato que foi essa sensação que a gente partilhou por boa parte da vida. Pelo menos até a gente se encontrar. Mas o que acontece é que para que bons encontros aconteçam, é necessário que haja uma separação. Não é isso? Verdade. E começou assim, né?
principalmente, meu pai adotivo, ele tinha vontade, já estava casado há mais ou menos uns 4 a 5 anos de idade, né? E aí eles não conseguiram ter filho logo, de cara. Que era comum, né? Logo ter filho nos primeiros anos de casamento. E ele decidiu que queria ter um filho. Tentaram, não conseguiram. E meu pai, nessa época, residia em São Luís, na nossa cidade natal. Ele era um comerciante muito conhecido mesmo, da localidade. Ele tinha muitas amizades. Ele tem um filho. E ele teve tinha amizade com uma mulher, uma senhora, não sei o certo, que trabalhava no hospital, na Santa Casa de Misericórdia. E ela soube de alguém que gostaria de doar o filho. Essa pessoa teve as razões dela, né? A gente não sabe o certo, mas a gente chuta por cima, né? Mas sempre pensando da melhor forma. Sem ressentimento, pelo amor de Deus. A gente vai ganhar por tudo. E ele decidiu que ficaria assim. Sugeriram, olha, tem um rapaz, tem uma moça que quer doar o filho. E sim, ele quis ficar. E a adoção combinada ficou assim. E no dia que a criança nascesse, ele ia buscar o menino. Né? O menino, que naquele tempo não era tão avançada a tecnologia como a gente tem hoje. Fala assim, parece que é 300 anos atrás, né? Mas era só 20. A gente não tinha essa tecnologia toda que a gente tem hoje, essa facilidade toda. E decidiu que, até então, por conhecimento deles, o menino seria adotado. E foi assim que ele fez. Né? E aí? Perfeito. Comigo foi a mesma coisa. A gente até conversando depois a respeito, a gente percebeu muitas similaridades. A gente vai falar sobre essas similaridades depois. Mas o meu processo de adoção começou com meu pai também. O meu pai trabalhava na Santa Casa de Misericórdia com a minha mãe adotiva, né, onde a gente nasceu lá em São Luís. E o meu pai também, por ser muito comunicativo, acho que talvez por isso a gente é bastante comunicativo lá em casa, todo mundo sempre foi amigo de todo mundo, e deve ter dito para a enfermeira em questão, né, uma das meninas que sempre trabalhava lá, minha mãe é técnica em enfermagem, então isso com certeza rolou pela equipe de enfermagem, que estava interessado em adotar uma criança. E pasmem, meu pai e a minha mãe tinham também 4 anos de casado sem filhos. Olha que legal. Mais uma, né? Mais uma similaridade. Então eles tinham 4 anos de casados, exatamente, e não tinham filhos. Né? E aí optaram por adotar uma criança. E aí meu pai ficou sabendo, pelos amigos do hospital, que tinha uma moça que queria dar um filho. Porque ela estava grávida, achava que era um, mas eram 2. Tinha o chaveiro, tinha o brinde. Que vos falam. O brinde do Kinder Ovo estava lá, que fui eu. E meu pai e minha mãe conta que meu pai desceu do setor lá, do centro cirúrgico. Meu pai foi o único que falou com ela, né? Assim como o pai do Gabriel, se eu não me engano. Só os nossos pais tiveram contatos com a nossa mãe biológica. E meu pai, minha mãe me contou que meu pai desceu pro setor dela e disse assim: olha, achei esse aqui. Ele é 3 minutos mais novo que o outro. A gente não sabia disso. 3 minutos de diferença, né? Mas eu que mandei. E o que acontece? A minha adoção foi improvisada, porque foi muito em cima da hora. Tinha o desejo, apareceu a janela de oportunidade, meu pai falou, rapaz, né, a mãe do Gabriel contou pra gente que quando foi pegar o Gabriel, a nossa mãe biológica perguntou pro pai dele, você quer o chorão ou o peidão? Vamos deixar aí a resposta em aberto para ver quem foi escolhido, na verdade. E foi assim que aconteceu o processo de adoção na minha casa. Tem que frisar também que a minha mãe, nenhum dos 2 casais, sabia que eram 2, né? Perfeito. Por conta da tecnologia que não permitia, né? Essas coisas todas a gente não tinha acesso. E a adoção também era bem mais fácil, né? Então era só de boca, de confiança, tá aqui. E era hábito também, entre os pais que doavam os filhos, desistir. Tá aqui meu filho, eu não quero mais. Não quero mais. Desculpa, má colocação. Eu não quero, não posso criar. Toma aqui, cria por mim, você vai poder dar uma vida melhor. E a pessoa desistia, lá pegava de volta aí. Assim, básico. E aí a minha mãe de Vitor, e nossos pais sabiam que eram 2. Então minha mãe foi no dia combinado lá, me buscar. E viu que tinha Vitor também, que até então não tinha nome, nenhum dos dois tinha nome, né? Era 2 pecinhas só, 2 chaveirinhos. Peidão e bichorão. E ela me pegou, né, como combinado, que tinha sido combinado, e me levou pra casa. E disse pro meu pai, olha, eram 2, não era só um.
E meu pai disse, então volta lá e corre e vai buscar o outro. E aí é o que encaixa onde Vitor falou. Foi aí que ficou meio abandonado, como o pai dele disse, né? Achou aquele ali. Tá lá, tá marcado, tá na reserva, né? Vou botar pra campo. E aí vocês podem se perguntar, então foi aqui que aconteceu a separação, né? Cada um foi adotado por uma família. Então daí vocês não se viram mais. E não foi. A minha avó, minha finada avó, parte de mãe, a mãe da minha mãe, morava no centro da cidade de São Luís. E aí ela era... Cara, Interpol não era tão famoso, não era tão eficaz quanto a minha avó era. Minha avó achou a casa do Gabriel, a casa dos pais do Gabriel, e me levou para visitar no nosso primeiro ano, nosso primeiro aniversário de um ano, né? Primeiro aniversário de um ano foi legal, né? Nosso primeiro aniversário. E aí o que aconteceu? Como o Gabriel falou, existia uma cultura, existia hábito de pais que deram filhos para adoção buscarem de volta. Assim como ainda acontece hoje, mas é menos recorrente. E aí, digamos que minha avó era muito incisiva. Sabe? O pai do Gabriel era alto, né? Forte, mas minha avó era cearense. Era... Como é que fala? Não tem uma palavra. Era retada. E aí... É desenrolada. É desenrolada. E o pai do Gabriel ficou com receio. Ele teve receio da nossa mãe biológica acabar vendo a gente juntos, os meninos bem cuidados, bem tratados. Até o arrependimento. Gabriel gordinho, até hoje. E tentar reaver a nossa guarda, tentar reaver as crianças. E para isso ele tomou uma decisão que foi que gerou de fato a nossa separação, né? Foi. Ele, por receio, né? Como um bom pai que quer cuidar dos filhos, ele decidiu que a gente não iria ficar mais lá para não correr o risco de perder um filho que tanto tempo ele tinha esperado, né? Mesmo que não tivesse saído dele. E ele decidiu que a gente ia embora para São Paulo. A gente vai embora para São Paulo. Fica um pouquinho mais aqui também. A gente vai embora para São Paulo e a gente não vai ficar mais aqui. Eu não vou correr o risco de perder meu filho. E a gente fez assim, né? No trajeto São Luís para São Paulo, a gente passou 2 meses em Brasília, segundo que me conta, porque eu não lembro, né? E a gente passou 2 meses lá e foi para São Paulo, onde a gente viveu na faixa de 12 anos. Por 12 anos em São Paulo. O meu pai era comerciante em São Paulo. Teve vários tipos de comércio, ele trabalhava de várias formas lá. A gente sempre junto com ele. E aí, tive toda a minha educação em São Paulo. Lembrando que você tem uma irmã, né? Amanda. Tenho uma irmã. E, inclusive, tem até mais uma curiosidade, que é que quando eu fui adotado, Vitor também, que foi o mesmo ano, 2 anos depois, veio o primeiro filho dos casais. Exatamente. Então, 2 anos depois, a minha irmã nasceu, em 95, e também a irmã de Vitor. Uma das, né? Não tiveram outras. Um monte de irmã. Então, a gente só veio dar início à caminhada, né? E aí, voltando aqui, a gente foi para São Paulo, meu pai era comerciante, trabalhava com ele, e em determinado momento, a gente teve dificuldade financeira lá, em São Paulo. E meu pai era natural do Ceará, infelizmente ele já faleceu, né? E ele era daqui do Ceará, minha mãe também. Eles decidiram, a gente tem familiar lá no Nordeste, a gente vai voltar para lá, a gente não vai ficar por aqui. E vieram para cá, pro Ceará, né? A gente veio direto para uma cidade chamada Chorozinho, onde também trabalhava com comércio. E a gente passou 3 anos e meio lá. Aprendeu bastante. E foi lá que, infelizmente, ele adoeceu. Faleceu. Já fazem mais ou menos uns 10 anos. Isso. Essa faixa. E aí, desses 3 anos e meio, nessa cidade de Chorozinho, aqui no Ceará, a gente decidiu, por necessidade, porque precisava fazer isso, de um pouquinho mais para dentro do interior do estado, onde reside a família da minha mãe. Que é onde a gente está aqui hoje, na cidade de Morada Nova. Terra boa, venham para Morada Nova. Bom lugar, terra do vaqueiro. Então, gente, desse inteirinho, desse espaço de tempo entre a ida dos pais do Gabriel para Brasília, para São Paulo, até a vinda deles para cá, né, o retorno deles para cá, foram uns 16 anos, não é isso, mais ou menos? Contando o aniversário, uns 16 anos. E o engraçado é que nesses 16 anos, a gente já partilhava uma coisa que a gente só foi entender depois de se encontrar, que era uma sensação. Existia a sensação de que estava faltando alguma pecinha, sabe? Algo não estava encaixando ainda, sabe? O Megazord não estava formado. Faltava reflexo no espelho. Né? Exatamente. O espelho estava quebrado, faltava um pedaço. O quebra-cabeça não estava completo.
E a gente traduzia isso de diversas formas, certo? Eu particularmente entendia que eu estava inconformado, eu não vou ficar na minha cidade, eu nasci para as grandes cidades, eu nasci para os palanques. Eu achava que era isso, quando na verdade era muito mais íntimo, muito mais subjetivo, que era essa falta, esse elo, sabe? Essa comunicação que a gente tem, que às vezes é muito massa, a gente briga, mas ninguém que mexa um com o outro, que dá B.O. E nesses 16 anos, eu acredito, acho que o Gabriel vai concordar comigo, que aconteceu a coisa mais importante, né? Abrir um parênteses para isso. Aconteceu a coisa mais importante que definiu hoje o caráter que a gente tem, que continua sendo construído, definiu hoje as nossas escolhas, o nosso modus operandi, os nossos gostos, as nossas amizades, que foi o fato da criação das nossas mães ter apresentado para a gente a nossa profissão de fé, né? Elas apresentaram Jesus para a gente, apresentaram o cristianismo. Isso mudou as nossas vidas, cara. Com um parêntese aqui, isso mudou... Baseia tudo, né? Tudo. As nossas Pra amizades, as nossas escolhas, profissões, tudo. Baseia tudo. Então, acho que talvez, muitas das nossas reações, né, depois de entender a história, depois de tudo isso, foi por já ter essa partícula determinante, sabe? Já ter esse motor. O motor, em relação ao carro, é o menor, né? Mas é o que dá toda a vida do bicho. E é o nosso motor, sabe? O cristianismo é o nosso motor. É o que define os nossos discursos, é o que define a nossa vida, é o que define as nossas amizades. E eu digo sem medo de errar, que isso não seria possível se Jesus não fosse parte integrante e importante de tudo isso que está acontecendo, né? Tá só começando. É verdade. Não é isso? Gente, desculpa pelo cachorrinho que tá aqui fora, porque dos bichinhos, né? A gente ama os bichinhos, mas tem hora que dá uma raivinha, né? Cachorrinho não tem bom senso. Então, gente, e um pouco mais à frente, com 19 anos, me ocorreu uma dúvida. Provavelmente, toda família tem aquela brincadeira com os irmãos. Provavelmente o Vitor passou por isso, a gente estava conversando sobre. Eu passei, todo mundo já passou por essa brincadeirinha. Na hora da briga dos irmãos, irmãs, independente disso, tem aquele negócio de um irmão atingir o outro dizendo: olha, você é adotado. Você foi achado no lixo, numa caixa de sapato, num papelão. E eu ouvia muito isso, instigado pelas minhas tias, né? Minhas tias diziam pra minha irmã, assim, não todas, pra fazer raiva mesmo, pra ficar chateado, né? E eu ouvi bastante isso quando menino. Pode parecer crueldade, mas eu não entendo como crueldade. Eu acho que foi, de certa forma, de forma indireta, uma preparação para aquilo que iria chegar, para aquilo que iria vir. Tudo sempre tem um propósito, né? E aí, com 19 anos, depois de ouvir muito isso, alguns investidos, perguntar à minha mãe, ela desconversar. Não, isso é conversa, isso é bobagem, falando bestagem. Rafael, alguma coisa. E com 19, após o falecimento do meu pai, 2 anos depois, meu pai faleceu, eu cheguei e perguntei, né? Fui bem, como vou usar a palavra que o Vitor usou sobre a avó dele, fui bem incisivo, fui bem direto, fui bem sucinto. E perguntei se aquela história era verdade, porque eu tinha essa sensação. A forma como falavam parecia bem real para mim. Eu observava que quando falavam, ela ficava meio alheia, meio estranha, meio tensa. E aí minha mãe decidiu me contar a verdade. E ela chorou, pediu desculpa. E disse: olha, você tem um irmão gêmeo, idêntico a você, e você é adotado, mas isso não muda meu amor por você. Isso não vai mudar a forma como eu te vejo. Sabe? E na hora minha reação foi chorar. Chorei muito. Eu sou chorão. Eu sou chorão. Os dois são chorões, né? Vamos dizer assim, que é muito emotivo. E aí eu chorei bastante, abracei com ela. E não tinha o que desculpar minha mãe, né? A gente sempre fala isso. Não tem o que desculpar. A gente tem que agradecer, né? A gente poderia ter tido um destino diferente. E aí eu comecei a procura. Eu falei: tudo bem, me diz o nome da peça, me diz o nome aí da... né? Desculpa pelo barulho. Sabe? Me diz o nome da peça. Tipo, procura no mundo, meu filho. Ela disse assim, chama Vitor. Eu lembro que ele chama Vitor, porque o ano de idade a avó dele foi lá e levou vocês. Levou ele pra conhecer você e tal, vocês brincaram e tal. E eu falei: tudo bem, comecei a procurar. E aí a gente montou um grupo, eu tinha uns amigos
que, por conta das correrias da vida, hoje a gente está bem distante, mora em um lugar diferente. Eu queria até deixar essa ênfase aqui para eles, que eles me ajudaram muito. Um amigo chamado João Neto e o outro, Rogério Rumão. Eles moram... Rogério mora já mais próximo ainda, mas tem muitos programas. Ele trabalha com fotografia de animais e tal, de passarinhos. Excelente fotógrafo. E ele viaja bastante, então a gente volta entre de se ver e o outro mora longe. E eles me ajudaram muito, quando souberam, ficaram muito felizes, não acreditaram, que nem eu, né, de primeiro. Quem que acredita? E a gente começou a procurar. E dizem que... eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar muito, que para cada pessoa, tem 7 pessoas similares no mundo, né? E eu acho que isso é um pouco de verdade, porque nesses 5 anos que eu procurei por Vitor, pela pecinha aqui, eu achei bastante gente similar a mim, de pessoas de pouca sorte. pouca beleza. De ter o semblante um pouco parecido, mas algumas informações não baterem. Então a idade está um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, de nunca ter morado em São Luís, de algumas coisas eram parecidas e outras não. E a gente decidiu começar essa procura, e teve um momento que eu me chateei. Falei, não quero mais. 5 anos, né? Decidi que não queria mais. E eu falei para Deus, assim, ó, Deus, eu não quero mais, não. Se o Senhor quiser trazer meu irmão para minha vida, o Senhor pode trazer. Eu aceito. E se não, também, tudo bem. A gente já viveu separado mesmo, né? E só pode manter o que está acontecendo. E aí, um dia eu estava no Instagram, uma rede social, bastante página de músico, por estar no meio, né? E aí eu vi um vídeo de um rapaz muito parecido comigo. E eu fui deixar um comentário lá. E aí Gito vai dar mais informações sobre isso aí. Então, a outra parte do vídeo, que é a mais engraçada, que geralmente o pessoal pergunta, né? É assim, eu e o Gabriel, a gente tem uma afinidade com música que é um pouquinho mais natural, né? A gente tem essa probabilidade maior, né? Tem essa aptidão um pouquinho maior. Não são os músicos, né? Mas é o cara que arranha ali, né? Toca aí um troço aí. Se sente feliz fazendo. Chega dentro. E nessa época, 2017, não foi isso? 2017. Julho para agosto, eu tava um pouco parado, né? E me deu um tique. Vou gravar vídeo para o Instagram, para rede social. E gravei um vídeo de uma música que, coincidentemente, é de uma banda de gêmeos univitelinos, né? Se chama Medula. Eu ouvia muito na época. E aí decidi gravar a música. Gravei o videozinho, botei na sala o telefone, o smartphone, gravei bonitinho com o violãozinho que eu tinha. Legal. Marquei algumas páginas, né, de músicos, pessoas que eu conhecia, e páginas que eu tava seguindo, que eram algumas que o Gabriel já seguia. Postei o vídeo e falei, vai pro mundo, meu filho. Passarinho foi feito por ninguém. E deixei, larguei o vídeo, larguei mesmo. Fui cuidar com a minha vida, né? Fui estudar, eu sou estudante de fonoaudiologia. E o que acontece? Depois de 2 semanas, né, o vídeo postado, uma segunda-feira, dia 14 de agosto, cheguei da faculdade, umas 7 da noite, quebrado. E fui pegar o celular, né? Vou ver aqui as minhas notificações e, né, ver se alguém falou comigo, alguma besteira aqui, alguma coisa. E abri meu Instagram e tinha uma mensagem de uma amiga, né, dizendo assim, cara, tu tá muito famosinho. tu tá muito blogueirinho. Aí eu, por quê? Eu vi um comentário de um vídeo teu que um rapaz compartilhou, que tem um cara te procurando lá. Deve ser pra agenda, pra alguma coisa. Eu, olha, que legal. Tá fazendo uma ressalva aqui. O nome da página é Vocalista Sincero. Né? O Alan foi o rapaz que viabilizou isso. Claro que sempre Deus em primeiro lugar, que permitiu. Mas o Alan viabilizou isso. Ele compartilhou o vídeo e o vídeo acabou chegando até o Gabriel. Eu falei, beleza, deixa eu ver lá, mas depois eu olho. Fui ver minhas notificações no coraçãozinho, né? Todo mundo tem Instagram, sabe do coraçãozinho. Notificações. E, fazendo o negócio, achei um comentário numa foto minha que eu tinha postado antes do vídeo. Não, minto, uma foto que eu tinha postado há uns 5 dias. 5 ou 6 dias. E a foto tinha um comentário de um tal de Gabriel Bernardo, dizendo assim, cara, você já percebeu como a gente é muito parecido? Aí eu, esse bicho tá ficando doido. Aí fui no vídeo que a minha amiga citou
E tinha um comentário desse tal Gabriel Bernardo. E, tá, mas que caba chato, meu amigo. Aí tinha lá, alguém conhece esse cara? Não foi isso? Alguém conhece esse cara? Eu falei, não. Cliquei no perfil. E pra minha surpresa, era eu num lugar que eu nunca fui, com gente que eu nunca vi, fazendo coisa que eu nunca fiz. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, não, peraí. Primeira reação lógica é pegar minha foto, né? E começaram a fazer um monte de montagem, zoando comigo. Isso é alguma ex-namorada. Não, mentira, não pensei não, tô brincando. Não pensei isso. Mas eu falei, gente, alguém faz uma molecagem comigo, e são os meus amigos, só tem peça boa. Esses caras fizeram uma cacada comigo. Aí fui olhar as fotos. A foto que eu mais vi, a gente até não mandou pra Elo e pra Jennifer, era a foto do Gabriel, acho que tô de frente, e a tua mãe atrás, abraçados, e a foto de baixo, assim. Meu Deus, sou eu! E aí a minha primeira reação foi correr, depois dessa foi correr pra uma das minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, né? Uma hoje com 25, vai fazer 26 agora no final do ano, no finalzinho desse mês, e uma com 20, né? Corri pra elas, na época uma tinha 17, eu tinha 23, ia fazer 22 pra 23 anos. Corri e falei, olha, vocês precisam olhar isso aqui. Olha que loucura, esse editor é bom. Aí eu falei, olha esse cara. As meninas falam, não é tu, eu te conheço a vida todinha. É tu, não sou eu. Olha aqui, não é, gente, eu não conheço essas pessoas, eu nunca fui no Ceará. A vovó era de lá, mas eu nunca fui pro Ceará, vocês não biruta. Aí a menina, não é, ficou naquele impasse. Pera aí, vamos responder, vamos ver esse negócio. Fui até a sala, chamei minha mãe, falei, mãe, olha esse cara. Vou te falar no Maranhão, olha esse maluco aqui. Olha esse bicho doido. Olha isso aqui, como é parecido comigo. E aí a minha mãe pegou o telefone, parou daquela congelada, né? Tum. E aí parou e falou, senta. Deixa eu falar contigo. Eu não acredito, moço. Eu não acredito. Eu peguei e fui pelado, não fiz nadinho. Ela disse, olha, pra mim nunca teve diferença. Mas não é meu filho biológico. Foi adotado e o Gabriel é seu irmão. Eu parei. O quê? Eu tenho um irmão gêmeo? E começou a chorar. E a minha reação, gente, foi sentar no chão da sala de casa e ter uma crise de riso. Eu tinha uma crise de riso. Rindo lá, eu tenho irmão gêmeo. Paulo e Paulina. Entende? Eu tive uma reação dessa. E fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Preciso falar com esse cara. Preciso falar com esse cara. Eu falei, mãe, o que eu faço? Ela disse, olha, faz o seguinte. Finge que tu não sabe de nada. Vamos rapar uma conversa. Né? E aí, vai jogando aí. Como a gente chama o verde pra colher o maduro. E aí tu vai vendo o que ele sabe. Se ele já sabe de alguma coisa. E aí, eu chamei o Gabriel. Oi, tudo bom, cara? Eu vi tua mensagem lá, né? E a gente começou a conversar, eu fui muito cauteloso, contei a história pra ele. Eu também fui muito cauteloso, minha primeira pergunta foi, meu irmão, que bruxaria é essa? E eu fui muito cauteloso com ele porque eu achei que ele não sabia de nada, poderia não saber, eu poderia saber mais do que eu. E aí a gente começou a conversar, ele falou, me passei o WhatsApp, a gente trocou informação, trocou o número no caso, perdão. E a gente começou a conversar, e ele disse, vamos resolver esse negócio logo? Não, peraí, deixa eu te dar um detalhe. Ele me mandou um áudio, falei, mano, tudo bom? Vitor aqui. Verdade. Ele falou pra mim, vou te contar a minha história. E me mandou um áudio. E ele disse assim, olha, vou te contar a minha história, porque a gente contou pra vocês sobre ter nascido lá, sobre ter ido pra outros lugares, e agora tá procurando o irmão. Eu não ouvi a história, porque era eu falando um negócio que eu não disse. E não sei o que, meu Deus, eu tô falando, eu não falei. A gente conversou, e aí decidimos fazer uma ligação em vídeo. A primeira bugou, porque a gente não teve coragem. Né? Não teve coragem, não vai, não, mas daí, desligou. E a gente viu, assim, por vídeo, é impressionante, assim, a gente tá com bastante tempo, assim, 3 anos, 4 anos quase, sem ver. Tem hora que ainda é estranho, de verdade. Eita, eu sou assim. Principalmente as respostas, né? A gente tava gravando com um amigo ontem aqui no Ceará e ele falou algumas coisas, eu vou fazer isso pra vocês, eu vou fazer isso pra vocês, e a gente falou, perfeito. Aí ele, não, tudo bem. Ele, desculpa a demora, porque tava ocupado aqui, a gente não. Tranquilo. Para de ver como assim, pra me imitar. E aí depois do vídeo que a gente fez da chamada, a gente decidiu, o Vitor decidiu, era setembro, se não me engano? Era agosto. O Vitor decidiu, olha, dia 12 de outubro é feriado, eu tô indo pro Ceará, a gente vai se encontrar.
E a gente até gravou um vídeo lá pro nosso Instagram, nosso encontro. E a gente achava muito que ia chorar, ia se emocionar, e dizer, meu Deus, meu irmão. Mas a gente só conseguiu se abraçar e rir muito. A gente riu muito. Inclusive, até a gente eu pensei assim, eu vou pegar esse rapaz de surpresa. Eu pensei a mesma coisa. Ele pensou do mesmo jeito. Foi pra parte da frente do ônibus. Fiz aí amizade com o motorista pra poder ficar lá. desceu, não me viu, e aí quando ele desceu aqui duas costas, eu peguei no ombro dele, falei, a gente brincou, e riu muito. Uma das particularidades, uma coisa interessante da gente, é que a gente tem, eu diria, afinidade. Assim, tem muitas. Tem a música, né? Sim. Tem a questão das habilidades que já são inadas para a comunicação. A gente consegue se comunicar muito bem com aquele ambiente que a gente chega. Tem a questão... Eu falei música, não falei? Humildemente falando, tá, gente? Assim, é desenrolado. A palavra é desenrolada. Né? Chega e não fica calado, não. É tipo aquele senhorzinho que tá na fila... Ih, nossa, cachorrado me soa. Meu Deus! Aquele senhorzinho na fila do banco, tá todo mundo calado, ele diz assim, tá quente, né, macho? Meu Deus do céu. Olha pra cá. Ai, tá quente, né, macho? Que horas são? Rapaz, vai fazer frio hoje, né? É esse tipo. A gente não fica calado no canto, se tiver junto ou se não tiver. E fora isso, a gente percebeu que tinha algo que a gente nunca viu muita gente dizer, né? Que era uma afinidade simbólica, por assim dizer, né? Com dois animais específicos, né? Que não são os mesmos, né? Que são o urso e o leão, né? Por que o urso é algo tão simbólico para ti? Para mim, por conta da característica mesmo do animal, sabe? Assim, falando bem por cima. O cuidado com a família, a força, principalmente a mãe urso, pai urso, vamos dizer assim, né? Eles são bem cuidadosos, eles são bem protetores. E eu sempre tive muito isso com amigo, com família, com todo mundo que tá perto, né? Que eu tenho afinidade, que eu tenho carinho até com quem não. Às vezes você vê a pessoa numa situação, a gente se coloca no lugar da pessoa. E aí, nesse tempo, de um tempo pra cá, desses anos pra frente, eu descobri, por uma das seguidoras da gente lá, no nosso Instagram, compartilhado, que o meu nome, meu sobrenome Bernardo, que também é um segundo nome, ele é de uma origem germânica e significa forte como um urso. Então só uniu isso ao gosto peculiar do animal, né? E Vitor do Leão, então é mais pela imponência mesmo. Assim, eu era muito cabeludão, né? Estamos voltando para a transição capilar, vocês que não saíram no Instagram, observem isso. Mas eu sempre fui muito cabeludão e eu sempre tive muito isso. Meus filmes preferidos eram em relação a isso. Rei Leão, os meus apelidos eram sempre relacionados a isso. Tudo. Eu sempre gostei muito. Pela imponência, pela questão da liderança. Sabe? Acho que é muito comum, né? Alguém se relacionar com a simbologia do leão, né? É algo muito comum. Mas eu sempre gostei muito em relação ao rugido. Tanto é que a minha notificação do celular para redes sociais é o rugido de um leão. Eu gosto muito mesmo. E aproveitando esse ensejo dos animais, né? Como a gente é mais ligado para o ramo da música, a gente também compõe canções. E a gente compôs uma canção que fala sobre o urso e o leão, fala sobre essa trajetória da gente, sobre encontro, sobre propósito, sobre ligação, sobre vontade de Deus acima de tudo. A gente até mandou para as meninas, não foi? Não sei se vai estar disponível aí. Já, né? Se Deus quiser. A gente mandou para as meninas. E o que acontece é que depois que a gente se encontrou, para finalizar essa nossa breve oportunidade, a gente teve passe em outros lugares para contar essa história. Então a gente foi nas rádios da cidade, né, lá em São Luís. Muito bem recebido sempre, né? Talvez nosso amigo não esteja aqui nos assistindo, mas vai ficar gravado um abraço pro querido Flávio Chocolate e pra Natália. Eu não lembro o nome do sobrenome da Natália agora. Natália Macedo, perfeito. Da TV Assembleia, que se tornaram amigos. Começaram com entrevistas e se tornaram amigos. E nos deram muita força, assim como outras emissoras de TV, né? Chegaram até a gente. E isso acabou culminando numa participação no programa da Fátima Bernardes, né, cara? Foi uma experiência muito bacana. A gente deixou também no nosso canal no YouTube, com essa palavra, experiência. E a gente inverteu os papéis, né? Lá, porque o Gabriel é o que menos fala. Ele fala, mas eu falo mais. Eu sou descontrolado. E a gente teve 7 minutos para falar com a Fátima e o Gabriel desandou. Era nervosinho. E ela olhou pra mim, e você? Eu falei, é assim, Fátima. Aquelas bancadas, sabe, de pergunta e resposta. E isso gerou pra gente, eu acho que o que a gente de mais precioso
em todas essas oportunidades, não foi aparecer, não foi ser visto, foi as conexões que a gente fez. Sabe? Eu acho que família é o valor maior que a gente tem tido ultimamente. As nossas mães ganharam um valor duplicado. Sabe? A nossa família ganhou um valor duplicado. Às vezes algumas coisas a gente precisa fazer para o bem da família, né? Mas família tem sido o que a gente tem pensado muito. Na nossa família de coração, né? A gente não conhece a nossa mãe biológica, né? A gente não tem paradigma dela, apesar de ter procurado. Nem dos nossos irmãos, a gente soube que tem um casal de irmãos. E da nossa família de fé, que a gente tem se aproximado muito também dos nossos irmãos que têm chegado e tem mostrado a gente como Jesus pode ser mais bonito no outro, né? E para responder a questão do início da nossa conversa, aquela sensação de vazio, aquela sensação de que falta alguma coisa, já não existe mais. Mesmo morando em outros estados, né? Mesmo estando em estados diferentes, sólido e gasoso, mesmo estando residindo em lugares diferentes, a gente está sempre em contato, a gente está sempre conversando, sempre falando um com o outro, sempre perguntando opinião, sempre se estressando um pouco também, porque fraternidade é isso. Faz parte dos irmãos, né? Tem que ter o copo lá medido, o bolinho cortado certinho, tá entendendo? Agora é minha hora da TV, lá no meu controle. E esse vazio já não existe mais. Já não existe. A fração que existia foi preenchida, né? Perfeito. Esse cara não completa, viu? Vocês têm que ter minha frase. A gente queria saber se vocês conseguiram entender a gente bem, se tem alguma pergunta que a gente possa responder. Perfeito. Se ficou alguma dúvida aí no nosso contar da história. O mestre Ricardo deve ter alguma dúvida aí no chat. Tem não? Olha aí, Ricardo. Olá, boa tarde. Vocês é fantástica. Eu fiquei aqui deslumbrado e encantado com vocês. Vocês são maravilhosos, né? É o que eu posso dizer. Deixa eu ver as perguntas aqui. Só um minuto. Será que o pessoal ficou tão concentrado na história que esqueceu de perguntar? Provavelmente. Eu estava esquecendo de voltar para cá. Não, mas nós não vamos escutar agora nós não vamos ver o... Aqui, ó. Ficamos todos hipnotizados por vocês. Encantadores de gente. Encantadores de cobra? Encantadores de gente. Tá? Eu acho... Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu queria, assim, agradecer muito por a generosidade de vocês, de partilharem a história de vocês. Eu gostaria de saber se agora vocês vão tocar também para nós, ou se é mais tarde um pouco, porque eu gostaria de chamar a professora Nancy Segal, que é a nossa parceira e que tem estudado longamente os gêmeos, como vocês, né? Que se separaram bebês e se reencontraram, e como ela não fala português, nós vamos chamá-la só quando vocês tocarem. Então, queria saber da Elô como é que está a programação. Perfeito. Não, programação não tá comigo, não. Tá com esses rapazes aí. Quando eles falarem que tá na hora, é porque... Pode soltar o som, então. Não se preocupe com isso. Então, tá bom. Então, espera só um pouquinho, porque o e-mail tem que chegar na Califórnia, tá? Não é a participação especial dos Gêmeos, tem a participação especial da pesquisadora internacional dos Gêmeos, tá bom, pessoal? Os honrados. Isso eu também não sabia, foi uma surpresa. Então a gente preparou uma música para vocês, inclusive a sobre o urso e leão. Exatamente. A gente compôs uma música usando essa simbologia, né, do urso e do leão, contando um pouco dessa história, né, em pequenos pedaços, um pouco dessa história que a gente falou para vocês. E saíram umas dúvidas aqui. Umas perguntas aí, hein? Tá todo mundo rindo, emocionado com a história. Mas tem uma pergunta agora da Daisy. Vocês, então, se sentem íntimos mesmo tanto tempo separados e há tão pouco tempo juntos? Quer responder essa, meu amigo? Acho que o jeito de se tratar já responde muito a pergunta, né?
E aproveita, olha, já tem, eu acho que já dá para juntar a resposta da Marília, né? Que é como é que é a relação das duas famílias de vocês hoje? Perfeito. Eu acho que costumo... numa resposta só, será que não? Cabe sim. Sobre intimidade, é um negócio que a gente mesmo nem sabe explicar, que parece que foi automático. É como aquele amigo que você tem amizade muito tempo da vida e você passa um mês sem falar com ele e um dia você manda um zap e parece que se falaram ontem. Então, desde o primeiro dia, a gente se dá muito bem, a gente consegue compreender a ideia do outro, consegue se comunicar bem e chegar num senso comum que dá certo pra todo mundo, fica todo mundo feliz. Todo mundo assim, nós dois, né? Uma forma prática de mostrar nossa intimidade é que essa camisa não é minha, é dele. Vocês diriam que vocês são um mundo hoje? Perdão, você pode repetir? Vocês diriam que vocês são um mundo hoje? Um mundo? Vocês se totalizam? Perfeito, perfeitamente. Tem coisas que eu não consigo... Na verdade, o que a gente chegou à conclusão, e eu principalmente, é que o que eu não conseguia fazer, hoje eu me sinto totalmente capacitado. A gente teve uma reunião de amigos da última vez que eu vim aqui, e eu disse para os amigos que estavam com a gente em reunião, agora eu sinto que eu sou capaz de enfrentar o mundo. Porque antes eu estava só. Agora eu tenho o Gabriel. Eu sei que qualquer coisa que eu disser, e se for de bom senso, claro, né? Ele vai dizer, vamos. E a gente vai, sem medo. Só precisa ser verdade, só precisa ser real pra gente. E a gente vai. Então, se ele tá comigo, eu não tenho medo. Talvez, se eu viesse aqui só contar, eu estaria me tremendo. Meu Deus. Mas com o Gabriel, não. Essa inibição acaba. A gente é munido de uma força quando tá com o outro, dizer, olha, eu só vou se tu for. É aquele amigo, né? Pede pra minha mãe, que eu só vou se tu for. Se tu for, eu vou. Então, já tá fechado. A gente já tem esse combinado. Em relação às famílias, eu costumo dizer que a gente não arrumou outra família. A família aumentou. Então, a Amanda não é irmã do Gabriel, é minha irmã. As minhas irmãs são irmãs do Gabriel, sabe? Primos, tios, tias, avós, tudo. A gente ganhou em dobro. Porque não tem um tratamento diferente. Não, Gabriel é meu irmão, mas tu é... Não. Minha irmã. Caminhou comigo de certa forma, sem eu estar aqui. É minha irmã. As famílias se dão muito bem. Na verdade, amam vir pra cá, né? Minha mãe gostaria muito de estar aqui. Ela ama aqui, no Ceará. Hi, Nancy. How are you? Acho que ela deve estar via YouTube, né? Ok. Ela não entrou aqui, né? Não pediu autorização. Ok. A Nancy já está assistindo lá pelo YouTube. Se vocês quiserem se apresentar, nós agradecemos imensamente. A gente até pensou assim, por conta da internet, às vezes, a gente decidiu, até com as meninas, que estavam fazendo entrevista, de gravar um vídeo para não correr o risco de cortar alguma voz, de cortar o instrumento, um barulho passar, atrapalhar. Vocês viram que tem bastante aqui, bastante barulho. Você já deixou a música gravada só para a gente poder expor para vocês ouvirem. Obrigado. É com você, Lu, doutor. Obrigado pelo cuidado. Nós é que agradecemos por quererem ouvir. Por onde passa, marca a sua pata ao chão, buscando um bom lugar para despertar seu coração. É um leão inconformado em apenas existir. Atrás de um bom motivo para o fazer fugir. Eles não
sabiam que a resposta estava em um e no outro. E essa canção em duas partes foi composta pouco a pouco. Peixes e amoras não findavam o vazio que trazia em si. E o querer compartilhar seu mundo com alguém que pudesse entender. O dito rei sentia-se plebeu pela latente ausência de alguém que traria sentido para o seu quebra-cabeça. E então o Criador achou por bem juntar o que separou para tornar um retrato de bondade e graça com os filhos do leão e estender a todo que quiser provar.